faz assim, mãozinha pro ar, balança o pescoço. Bom dia! Hoje vamos falar sobre onde podemos encontrar a química inorgânica na higiene doméstica. O nosso grupo é formado por mim, Natan, Davi, Ângelo e o Guilherme. Mas antes temos que explicar o que são as funções inorgânicas. Bom, as funções inorgânicas são os grupos de substâncias químicas que não apresentam como elemento químico central o carbono, já que as que possuem fazem parte das funções orgânicas. Cada grupo que faz parte das funções inorgânicas apresenta diversas substâncias químicas, porém, para estarem em um mesmo grupo, elas devem possuir características semelhantes. E esses grupos são os ácidos. Os ácidos são compostos covalentes, ou seja, compartilham elétrons nas suas ligações. Eles têm a capacidade de ionizar em água e formar cargas, liberando o H+ como único cátion, e os ácidos possuem características como possuir um sabor azedo, conduzir corrente elétrica, formarem o gás hidrogênio quando reagem com metais, como o magnésio e o zinco, formarem gás carbônico ao reagir com carbonato de cálcio e alterarem para uma cor específica os indiciadores ácido-base. Bases são compostos iônicos formados por cátions, na maioria das vezes de metais, que se dissociam em água liberando um ânion hidróxido OH-. Suas características são: a maioria das bases são insolúveis em água, conduzem corrente elétrica em solução aquosa, são escorregadias, reagem com ácido formando água e sal como produto, alteram para uma cor específica os indicadores ácido-base. Sais são compostos iônicos que apresentam, no mínimo, um cátion diferente de H+ e um ânion diferente de OH-. O sal pode ser obtido em uma reação de neutralização, que é a reação entre um ácido e uma base. As características dos sais são compostos iônicos, são sólidos e cristalinos, sofrem ebulição em temperaturas altas, conduzem corrente elétrica em solução e têm sabor salgado. Óxidos são compostos binários, iônicos ou moleculares, que têm dois elementos. Possuem oxigênio na sua composição, sendo ele o seu elemento mais eletronegativo. Suas características são substâncias binárias, são formadas pela ligação do oxigênio com outros elementos, exceto o flúor. Óxidos metálicos, ao reagir com ácidos, formam sal e água. E, quando reagindo com base, sendo óxidos não metálicos, formam ainda sal e água. O termo dome sanitário é utilizado para identificar os saneantes destinados a uso domiciliar. Os saneantes são substâncias ou preparações destinadas à higienização, desinfecção ou desinfetação domiciliar, como, por exemplo, os detergentes, alvejantes, amaciantes de tecido, ceras, limpa-móveis, limpa-vidros, polidores de sapato, removedores, sabões, saponáceos, desinfetantes, produtos para tratamento de água para piscina, água sanitária, inseticidas, raticidas, repelentes e entre outros. A composição desses produtos pode causar danos à saúde das pessoas e animais, apresentando diversos graus de toxicidade. Assim, é necessário verificar sempre a rotulagem, que deve apresentar informações básicas sobre o produto, além do nome do princípio ativo usado no produto, modo de usar, instruções para conservação e providências no caso de acidente. Devem ser guardados sempre em locais secos, longe das crianças, longe da luz, calor ou aparelhos elétricos. Estes produtos devem ser mantidos em sua embalagem original e é recomendado não misturá-los com produtos diferentes. Em caso de acidentes, a vítima deve ser levada imediatamente ao pronto-socorro, juntamente com a embalagem do produto causador do problema. A água sanitária é um produto à base de hipoclorito de sódio, o NaClO, um sal destinado à limpeza, branqueamento e desinfecção geral de superfícies e tecidos. Ela contém usualmente cerca de 2 a 3% de hipoclorito de sódio, responsável pela ação desinfetante e branqueadora. Além de carbonato de sódio, o Na2CO3 e água. Algumas possuem em sua composição soda cáustica, substância altamente corrosiva.
Essas substâncias permitem ao produto uma maior estabilidade à luz e ao calor, já que o hipoclorito de sódio é uma espécie química que se decompõe na presença de luz, diminuindo o efeito descorante. Por isso, as soluções são comercializadas em frascos de plásticos opacos. A água sanitária possui um efeito descorante devido à presença do cloro ativo, o Cl2, que é formado a partir da decomposição dos hipocloritos e cloretos presentes na solução. Os detergentes são compostos sintéticos que possuem longas cadeias de hidrocarbonetos. A parte ativa da molécula de detergente é a catiônica NH3+. Esse cátion é denominado de sal de amônio quaternário. O nome detergente vem de origem do grego detergere, que significa limpar. Os detergentes industriais são produzidos de diversas formas diferentes, mas todos possuem uma característica básica, pois são formados por moléculas anfipáticas. Isso faz com que o detergente interaja tanto com a gordura, a parte apolar, quanto com a água, a parte polar. A extremidade apolar é hidrófoba e a polar é hidrófila. Ou seja, a cadeia de hidrocarbonetos não tem afinidade pela água, mas o grupo polar sim, considerando que a água também é polar. A parte polar do sabão interage com a gordura ao mesmo tempo em que a parte polar reage com a água. Neste momento são formadas partículas de detergente que ficam espalhadas na água, agilizando o processo de limpeza. As cargas positivas representam a polaridade do cátion NH3+, em meio aquoso. Esses detergentes, apesar de grandes aliados na limpeza doméstica e industrial, podem ser um grande vilão se liberado no meio ambiente sem prévio tratamento. O detergente entra em corpos d'água pelas tubulações. Isso causa um grande impacto ambiental, modificando o pH da água e formando espuma que impede a entrada do oxigênio. O amaciante é um produto específico para deixar os tecidos perfumados e livres de cargas estáticas, deixando as roupas macias, podendo ser aplicado em qualquer tipo de tecido, seja sintético, natural ou misto. Mas com suas propriedades serve também como medidas no combate de incêndio, resfriando os recipientes expostos ao fogo com água em forma de neblina. Recipientes vazios podem conter restos dos produtos que, em presença do ar, formam misturas explosivas, eliminando qualquer fonte de ignição ou calor, com um ponto de fulgor de 12 graus Celsius e o ponto de ignição de 385 graus Celsius. É compatível sem restrições com tensoativos catiônicos e não iônicos. Entretanto, possui incompatibilidade com substâncias aniônicas. Os sabões são substâncias denominadas tensoativas, ou seja, diminui a tensão formada entre dois líquidos. Assim, elementos como a água e o óleo perdem a capacidade de se manterem separados. Não é à toa que costumamos usar o produto para limpeza em geral. Os sabões são produzidos a partir da reação de gorduras e óleos com uma base, geralmente hidróxido de sódio ou de potássio, dando origem a um sal que é o sabão, e glicerol da família do álcool, dependendo da base que usamos. O resultado é um tipo diferente de sabão. Se colocarmos soda cáustica, NaOH, o sabão fica duro, igual ao usado para lavar roupa. Assim, se colocarmos hidróxido de potássio, KOH, o sabão fica mole, tipo sabonete. Portanto, é o sal mais comum em produtos de higiene pessoal. Conclui-se que produtos domissanitários é um termo usado para descrever e identificar produtos de uso doméstico. Esses produtos escolhidos fazem parte desta categoria, mas que em grande quantidade contaminam o solo, ar e a água, e causam danos à flora e à fauna. Alguns trazem danos maiores, outros menores. Como os exemplos aqui citados, a água sanitária é o mais prejudicial, pois algumas marcas até contêm soda cáustica. Depois, o detergente, que apesar de todo possui uma característica básica, pois são formados por moléculas anfipáticas, que são moléculas que apresentam a característica de possuírem uma região hidrofílica. E depois, o amaciante, que também faz mal, mas não tanto quanto os outros. Mas lembrando que sempre deve verificar a rotulagem do produto, que deve apresentar informações básicas sobre ele, além do nome do princípio ativo usado, o modo de usar, instruções para conservação e providências no caso de acidente.
mulher faz assim.